você deseja aprender a desenhar em um nível elevado, é fundamental que você aprenda os fundamentos do desenho. Ninguém começa a construir uma casa pintando uma parede que não existe, não é mesmo? Primeiro é necessário construir os alicerces da casa, e com o desenho é a mesma coisa. Antes de você querer aprender técnicas sofisticadas de desenho, você precisa aprender o básico, e é pelos fundamentos que você começa. Mas quais são esses fundamentos? Bom, muitos artistas vão te passar listas de assuntos ligeiramente diferentes, mas os que são essenciais e sempre vão ser citados são formas, composição, proporção, perspectiva de 1 e 2 pontos, anatomia e luz e sombra. A partir do momento que você tem um conhecimento sólido desses assuntos, você está pronto para começar a desenhar de uma forma mais consistente. E para te mostrar a importância desses fundamentos, eu vou te mostrar uma pequena ilustração. Então pessoal, eu abri essa ilustração aqui para a gente estar analisando. Ela foi feita pelo Yusuke Murata, o mesmo desenhista de One Punch Man. Esse desenho aqui no caso é do mangá Ace Shield 21, se não me engano. Vou estar colocando aí na tela o nome certinho. E eu vou estar mostrando para você que só nessa ilustração aqui a gente consegue achar a maioria dos fundamentos do desenho, né? A gente tem a questão da forma, que serve pra gente criar o personagem de uma forma mais fácil. Então no caso, a coxa e a perna seriam cilindros, o rosto poderia ser uma esfera com os lados cortados. Então tem essa questão das formas do desenho. E aí também tem a anatomia, que a gente pega as formas e com a anatomia a gente consegue moldar elas para que fique com o aspecto humano. Então tem a questão da anatomia, tem a questão da perspectiva, que você vê que a rua ela se estende até lá atrás, daí tem os outros personagens aqui pequenininhos, isso tudo é perspectiva. Tem a questão da composição, né, que é a forma como o autor ele colocou cada elemento no canto certinho da ilustração, para que os nossos olhos eles corram suavemente por toda a imagem e ela fique bem equilibrada e tal, equilibrada e bonita. Tem a questão da luz e da sombra, que a gente pode ver para deixar a ilustração com um aspecto mais realista e com mais profundidade também. Então você vê que em uma única ilustração a gente conseguiu encontrar tudo isso, né? Tem a questão da proporção também. O tamanho do personagem é coerente com o resto do cenário e com os outros personagens, né? Você vê, por exemplo, a mulher está aqui na bicicleta e a bicicleta tem um tamanho coerente. Então você encontra todos os fundamentos do desenho em uma única ilustração, e isso mostra o quão importante eles são. Agora que você viu o quão importantes são os fundamentos, eu vou dar uma rápida explicada em cada um deles. Então, dito isto, vamos começar pelo fundamento das formas. Tudo que existe no nosso mundo pode ser desenhado a partir de formas básicas. As mais comuns são círculos, quadrados, cilindros, triângulos e cones. Dentre elas, os quadrados, cilindros e círculos são os que a gente mais utiliza. Dá para desenhar quase qualquer coisa com elas. E algo que muitos iniciantes acabam tropeçando, e eu particularmente estou lutando muito contra isso, é ter uma visão muito bidimensional dessas formas, sendo que o correto é termos uma noção mais 3D. Se a gente for desenhar algo a partir de um círculo, por exemplo, a gente tem que enxergar esse círculo como uma esfera. Afinal de contas, as coisas no mundo real têm tridimensionalidade e é necessário que a gente represente isso no papel. Então, estudar formas e a noção 3D é super importante. Inclusive, isso está bem interligado com o próximo fundamento, que é a perspectiva. Mas, antes de irmos para ela, uma boa dica que eu posso te dar é você utilizar o programa Blender. Ele é um software 3D gratuito e nós podemos baixar modelos de personagens ou de objetos que a comunidade disponibiliza na internet e estudá-los por meio da observação para melhorar a nossa noção de 3D. Na descrição desse vídeo eu vou deixar tanto o site para você baixar o Blender, quanto o lugar que eu utilizo para baixar os modelos e importar eles para o programa, já que infelizmente modelagem 3D não faz parte das minhas limitadas habilidades. Agora vamos para a perspectiva. Particularmente eu considero ela o fundamento de desenho mais importante, tendo em vista o quanto ela pode melhorar os nossos desenhos, porém ela também é muito difícil. Basicamente a gente utiliza a perspectiva para dar profundidade ao desenho, e se você acha que ela só serve para fazer cenários, você está muito
muito enganado. A gente utiliza ela para desenhar praticamente de tudo. Se você quer desenhar um personagem com alguma angulação, por exemplo, você vai precisar ter uma boa noção de perspectiva. Ela é um assunto bem abrangente, mas existem 6 dicas bem úteis de perspectiva que você pode aprender agora. Eu retirei ela do livro Dando Vida aos Desenhos, que infelizmente se encontra totalmente esgotado no Brasil. Então, por favor, alguma editora relance esse livro aqui, que ele é sensacional. Mas essas dicas se resumem ao que você está vendo aí na tela. Para começar, nós temos a questão da superfície. Quando um objeto se encontra em uma superfície diferente do outro, ele dá a impressão de estar em um outro local no espaço. Já o tamanho ajuda a gente a perceber se algo está mais longe ou mais perto. E a combinação de superfície mais tamanho melhora ainda mais essa questão de distância. Já o conceito de sobreposição ocorre quando um objeto se sobrepõe ao outro, e com isso a gente pode representar que um objeto está na frente do outro. São conceitos bem intuitivos de aprender e muitos de vocês já devem ter adquirido eles de forma natural. Já as linhas de superfície nos ajudam a entender a topografia do objeto, afinal de contas as coisas são 3D e não 2D. E por último nós temos o escorço, que é uma perspectiva que a gente utiliza mais na hora de desenhar pessoas. Com ela, fazemos com que aquilo que está mais perto pareça ser maior e o que está mais longe pareça ser menor. Se você colocar a sua mão na frente do seu rosto e aproximar bem, vai perceber que ela fica bem maior do que ela realmente é. Basicamente é isso que é o escorço. Um mangaka que utiliza muito bem esse tipo de recurso é o Boichi, com aqueles socos que ele desenha que parece que estão saindo das páginas do mangá. Passando para o fundamento da composição, ele vai servir para a gente conseguir ornar bem a nossa ilustração, né? Colocando cada elemento no lugar correto e organizando bem os itens em espaços positivos e negativos para dar aquela valorizada na nossa arte. Pode parecer algo bobo, mas uma composição ruim pode deixar o seu desenho bagunçado ou até mesmo entediante. Já o fundamento da proporção, ele é bem autoexplicativo. Basicamente é você entender a proporção de tamanho nos elementos do seu desenho. Você não pode querer desenhar um carro do mesmo tamanho de uma casa, não é mesmo? Então uma boa forma de você melhorar nesse aspecto, além de você pesquisar a proporção daquilo que você quer desenhar previamente, é você fazer bastante exercício de desenho de observação. Isso vai te ajudar bastante a fixar a questão da proporção na sua mente. Agora, no fundamento da anatomia, a gente precisa estudar como o corpo humano é para a gente desenhar ele de uma forma coerente e equilibrada. Porém, particularmente eu não gosto muito de ficar pegando um livro de anatomia e ficar decorando o nome de músculo e esse tipo de coisa. Sinceramente, eu acho que isso é muito contraprodutivo, a não ser que seja aquelas pessoas que querem desenhar de uma forma bem realista mesmo, sabe? O que eu recomendo é um conhecimento mais básico de anatomia orientado em 5 pilares. E o primeiro pilar seria o pilar da percepção, para você desenhar de uma forma mais intuitiva, e isso você adquire copiando bastante. Então não tenha medo, faça bastante cópia, mas lembrando que isso é um exercício e não é para você ficar saindo por aí assinando desenho dos outros como se fosse seu. O segundo pilar seria o pilar das formas, para você simplificar os membros do corpo, que inclusive foi o primeiro fundamento que a gente abordou, né? O terceiro pilar seria o pilar das inserções, ou seja, você saber direitinho aonde fica cada músculo do corpo, cada membro, então você ter essa noção de aonde você encaixa cada músculo do corpo. O quarto pilar seria o pilar do volume, que serve para você pegar essas formas básicas e torná-las em algo 3D. Então o membro que você simplifica como um quadrado, na verdade não é um quadrado, é um cubo. Então, basicamente esse pilar é para você dar volume a essas formas. E por último, vem o pilar do gestual, que serve para você dar todo o movimento pro personagem. Então, estudando anatomia se baseando nessas 5 coisas, na percepção, nas formas, nas inserções, volume e no gestual, eu acho que é uma forma mais inteligente de você estudar anatomia e mais divertida também. E por último, temos aí o fundamento da luz e da sombra, né, que vai ajudar a gente a dar mais volume e realismo para os nossos desenhos. Uma explicação bem mequetrefe de como aplicar a luz e a sombra seria a seguinte: você imagina um objeto e um determinado ponto de luz. A parte do objeto que está sendo iluminada, ela vai estar mais clara, e a parte que não está sendo iluminada, ela vai estar mais escura, né, obviamente. Porém, o objeto, ele tem que ter volume, e o degradê de luz e sombra, ele precisa seguir o formato do objeto. Então, se for uma esfera, ele tem que seguir o formato esférico. Se for de cubo, ele segue o formato do cubo. Então, o básico da luz e da sombra seria mais ou menos isso. Eu sei que foi uma explicação bem simples, só que o intuito desse vídeo não é ensinar os fundamentos, mas sim apresentar
apresentar eles pra vocês e daí vocês correm atrás de aprender, né? E eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido mostrar pra vocês mais ou menos qual que é o caminho que vocês precisam seguir pra conseguir aprender a desenhar. E se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo porque eu respondo todos os comentários, ok? Pelo menos todos que eu vejo, né? E se você gostou do vídeo, bom, sinta-se à vontade aí pra se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos, ok? Então, basicamente era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.